ouvintes da Rádio Mundial. Olá, todo mundo que acompanha aí pelas redes sociais também. Começando aqui mais um programa Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre Mercúrio, certo? A energia de Mercúrio, da constelação de Gêmeos, certo? Mercúrio, fisicamente, né, na astronomia, aquele planeta pequenininho, aquele que fica mais próximo, quase mais próximo do Sol. A gente já tem uma dúvida se é ele ou Vênus que estão ali mais próximos, mas ele é o companheirinho do Sol, da Terra, né? Então ele muitas vezes tem a questão, nossa, Mercúrio está retrógrado. Às vezes quem nem entende nada de astrologia já sabe o que significa Mercúrio retrógrado. Perdeu o documento, atrasou o horário, falou alguma coisa que não devia, brigou. Parece que assim soltou a bruxa, né? Quando ele está retrógrado. Eu vou falar um pouco disso hoje aqui. Então, assim, Mercúrio é a energia da comunicação, da expressão. Essa é a energia que ele influencia no ser humano, certo? Então, Mercúrio, ele é o quê? Ele é na mitologia Hermes, o mensageiro, né? Hermes Trismegistus, Tote, na mitologia, que não se sabe se é mitologia nessa parte, né? Dos egípcios, né? Hermes Trismegistus, existe uma dúvida se ele existiu ou não. Então, assim, Mercúrio, ele é o quê? A manifestação da palavra na Terra, certo? Mercúrio, ele representa aquilo que nos diferencia, vamos dizer assim, fisicamente, de toda a existência material na Terra, né? Então, o homem fala, certo? O homem fala uma língua que ele entende. Existe uma arrogância aí também, acho que todos os seres se comunicam na língua deles, né? Mas a nossa capacidade de compreender e de ter ideias que possam envolver toda a natureza, claro que nem sempre as ideias são tão boas, né? Olha a nosso planeta como é que está, né? Então, essa exploração toda da natureza. Mas, assim, Mercúrio, ele é a maneira que as pessoas falam, que elas gesticulam, certo? É a comunicação, é a palavra, é o pensamento. Então, a manifestação máxima, né, o símbolo mais evoluído de Mercúrio, que é Hermes Trismegistus, né, que deixou vários tratados na Terra de conhecimento. Então, ele, o mais conhecido, vamos dizer, dentro do esoterismo, são as leis herméticas, né? Então, a primeira lei hermética do mentalismo, que o universo é mental, certo? Representa que nós precisamos ter uma ideia daquilo que nós queremos manifestar para que aquilo aconteça, né? E todas as outras leis, né? Da correspondência, da vibração, da polaridade, certo? Dos opostos, do ritmo, que nem tudo sempre está sempre bom ou sempre ruim, né? Então está sempre para cima ou para baixo. A gente tem essa coisa do ritmo, do gênero e da causa e efeito, né? Então, assim, não é uma questão kármica tão mística assim. Então, assim, toda ação tem sua reação, certo? Toda escolha, toda decisão vai ter sua consequência, né? Então, não vamos sacralizar os nossos erros, né? Então, Mercúrio, ele é muito o lado racional que o ser humano deve seguir. Ele tem que ter como ponto de partida a lógica, certo? Então, assim, ele abre a astrologia, Mercúrio. Ele é o primeiro. Eu não falei ele em primeiro lugar aqui porque eu fiz uma distribuição muito dentro do que a astrologia sideral estava me mostrando ali na alunação que eu comecei o primeiro programa, como que a Lua distribuiu as energias. Então, a gente começou falando dela, porque ela sempre vai ser o zero, né? Depois veio Quiron, certo? Vênus, hoje é dia de Mercúrio. Mas Mercúrio é ele quem abre a astrologia, certo? Mercúrio ele é o primeiro. Ele é o primeiro em tudo na vida, certo? Por quê? A primeira coisa que nós temos que ter antes de qualquer outra é compreender, é conhecer, é olhar, certo? Então, a primeira análise tem que ser lógica, né? Então, ele é o regente do elemento ar, que é o elemento ar que abre a astrologia, que abre os elementos, né? Então, ele abre o elemento ar. Então, Mercúrio, como elemento ar, como a característica humana da expressão, qual é a sabedoria que ele vem nos trazer em primeiro lugar, certo? O ar é o quê? É o ar de Mercúrio, né? A mente material, certo? É a compreensão. A mente material é aquela que vai para a escola, aquela que lê um livro, aquela que vai no cinema daqui a pouco e entende o sentido do filme, aquela que ouve uma história, sabe contar a sua própria história, né? Então, essa é a energia de Mercúrio e de Gêmeos na Terra. Eu sempre digo que
se eu não sei se as pessoas são abduzidas, como elas dizem, né, há tantos anos aí dentro dessa coisa dos OVNIs, né, da ciência OVNI, mas se elas são, né, vamos dizer, se as pessoas são abduzidas, vamos dizer, para um outro planeta, para que eles estudem o ser humano, tem que ser um geminiano, tem que ser um mercuriano, né, porque ele é aquele que está sempre informado sobre tudo o que acontece. E parece uma coisa simples, mas não, a grande maioria não se informa sobre o mundo, ela nem sabe o mundo que ela habita. Se fizer alguma pergunta para ela sobre, sei lá, alguma situação atual dos países que estão passando, sobre a geopolítica, sobre o noticiário, ela não faz a menor ideia. A maioria das pessoas se isolam nos seus mundos, cuidam das suas próprias vidas, como se diz assim, em torno do seu umbigo, do seu núcleo familiar, e a gente vive uma dualidade onde todo mundo, assim, embora, né, as pessoas sejam assim, elas buscam muito pouco conhecimento, né? Não digo as pessoas em geral, mas estatisticamente, né? E a gente tem aí uma série de treinadores de futebol, né? E de comentaristas políticos, né? Nesses últimos anos, meu Deus do céu, né? Que romperam famílias e tudo. Então, Mercúrio é aquele que ele, assim, ele ensina a falar, mas depois ele tem que ensinar a como falar. São as regras de comportamento que as pessoas têm que ter umas com as outras, né? Então, por exemplo, eu chego, eu dou bom dia aqui para o meu companheiro de operação de mesa de som, né? Eu tenho que dar bom dia, tenho que dar boa tarde, tenho que dar tchau. Então, as pessoas, elas têm que ter regras, porque são importantes para a boa convivência, né? Então, Mercúrio, ele fala disso, ele fala o motivo da expressão, certo? Qual é o motivo da expressão? Além de melhorar a vida humana, é para que a nossa convivência seja o que é harmônica, não o contrário do que a gente vê. A gente tem que ver que a gente fala e entende para que nós possamos nos conviver melhor uns com os outros e não o oposto disso, certo? Então, por exemplo, né, Mercúrio, vocês veem que a constelação de Gêmeos, né? A formação estelar são 2 pares, né? As estrelas formam 2 parezinhos, né? Por quê? Porque Gêmeos é a energia, assim como Mercúrio, da busca pelo outro, certo? Nós precisamos do outro, certo? Não para ajudar nas coisas materiais da nossa vida. Olha, você cozinha, eu lavo, certo? Eu lavo, você passa a roupa. Então, ou para pegar a pessoa para ficar possessivamente com ela, praticamente uma prisão emocional que muitas pessoas fazem, aquela coisa de relacionamento. Nós precisamos das pessoas porque não é possível que nós façamos tudo sozinho. E mesmo que a gente consiga fazer, o ser humano ele precisa da convivência porque é positivo para ele, em todos os aspectos, né? Psíquicos, espirituais, mentais, para a felicidade dele. E o outro é o nosso grande campo de aprendizado, certo? Então nós aprendemos com o outro e o outro aprende conosco. Mas esse aprendizado ele não é óbvio, né? Não é claro, né? Olha, senta aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Às vezes, quando é um mestre, quando é algum conceito que nós temos que aprender, né? Sobre algo. Mas quando nós temos que aprender sobre nós mesmos, né? Então o outro, ele é um grande mestre, certo? Só que o outro, ele não vai nos ensinar sobre nós quando ele, por exemplo, nos elogia, quando ele nos critica, certo? Ou quando ele pede alguma coisa para nós, não é neste nível, né? Tudo isso tem uma correlação. Mas o outro nos ensina muito quando nós admiramos o outro, ou quando nós nos aborrecemos com o outro, certo? Porque assim, o que nós sempre nos admiramos através do outro, ou também nos damos conta do quanto nós não gostamos dos nossos defeitos quando nós vemos eles no outro, certo? Agora, aquilo que se aprende com a crítica é muito pouco, porque quando você entende que a pessoa, quando ela faz uma crítica, ela está criticando a ela mesma, mesmo até quando ela faz um elogio, certo? Então, assim, por exemplo, uma pessoa fala, olha, eu tenho que te falar uma coisa, ela está falando para ela. Porque opinião, dentro das regras de comportamento, dentro das relações humanas, Mercúrio, ele fala, olha, tenha sabedoria. Você precisa ser um mestre quando alguém te procura para isso. Qualquer tipo de ajuda, de conselho, de opinião ou de crítica
tem que ser solicitada antes. E mesmo assim, você tem que ter muito cuidado em fazer isso, certo? Porque você, ao mesmo tempo que você está se expondo ali, porque quando você critica ou quando você elogia, a gente já sabe que está falando de si mesmo, mas tem que levar em consideração os sentimentos do outro ou a psique do outro, certo? Então, dentro desse processo de comportamento, né, das relações, é muito importante essas noções sobre Mercúrio e Gêmeos. Agora, sim, como ele é vamos dizer assim, ele abre o elemento ar, então ele é o iniciador, e na mesma medida que ele é o iniciador, Mercúrio ele é o reiniciador, porque assim, ele vai estar sempre no início do ciclo, quando ele se repete. Então, nós começamos o ciclo de Mercúrio, passamos pelo ar, certo? Com Vesta, com Urano, nós vamos para o fogo com Marte, com Sol, com Júpiter, entramos pela Terra, certo? Com Vênus, com Ceres, com Saturno, vamos para a água com Netuno, com a Lua, com Plutão, o mestre da água, né? Em que abre para o éter, Palas Atena, Quíron, certo? Então, quando nós fechamos Quíron, que é o último, ele volta para Mercúrio. Certo? Na volta para Mercúrio é que nós temos ali um aprimoramento, aquela coisa sempre, nunca é um círculo fechado, ele vai abrir para uma nova espiral. Então, assim, Quíron, que é o mestre, que é o Filcus, que nós falamos no programa passado, certo? Ele vocês vejam só, um dos principais livros de Hermes Trismegistus, que é o Corpus Hermeticum, ele escreve para quem? Para Asclépio, certo? Então, ele chama Asclépio, meu Sol. Então, assim, todo o conhecimento que se manifesta na Terra ou espiritualmente, né, para Asclépio, que Asclépio, ele é Quíron, né, é a constelação de Ophiucus, vocês veem como eles têm uma sintonia. Então, quando você chega no máximo do éter, que é o propósito da vida, certo? Você vai reiniciar o seu ciclo com Mercúrio, que ele é a manifestação daquilo que você conseguiu evoluir, certo? Então, todo o caminho que Mercúrio abre, ele abre um caminho de aprimoramento para o ser humano, certo? Quando ele vai seguindo as regras, certo? De uma boa conduta, de uma boa presença, certo? Então, você vai falando as palavras positivas na sua vida e assim vai. Isso é uma grande abertura para todas as outras evoluções. Quando você consegue chegar no nível máximo de Quíron, você está pronto para viver Mercúrio de novo, mas aí ele já está manifestado de uma maneira mais mestra, mais positiva, né? Então, o elemento ar que Mercúrio abre, ele conta um segredo para as pessoas. Ele fala, olha, sabe, tudo que você fala, todas as palavras que você fala, elas são criadoras da sua energia. Então a pessoa fala, nossa, eu estou com uma energia pesada hoje, não sei o que me aconteceu. Procura lembrar o que você anda falando, né? Ah, eu não sei se eu estou me sentindo bem. Então, tudo em torno de uma pessoa é criado pelas palavras, né? Vocês já viram aqueles exercícios, né? Aqueles testes, aqueles que eles fazem de colocar uma etiqueta com palavras escritas, boas palavras num copo d'água e palavras ruins no outro. Não precisa nem mencionar, né? A mesma água, o mesmo copo, mas está escrito diferente. As moléculas vão se comportar de uma maneira diferente e muito diferente, certo? Então, assim, as palavras, elas criam toda a energia que está em volta do ar. Então, as pessoas falam, ai, que bobaginha, falar um palavrãozinho aqui, outro lá. Não fale. Não fale, talvez em algum momento da nossa vida, né? Então, assim, a gente não pode nunca se culpar ou ter um resultado negativo daquilo que nós não sabemos. A gente não tem consciência. Então, a criança, enquanto ela não sabe que não pode fazer uma determinada coisa, ela não tem. Ninguém contou aquilo para ela. Mas o conhecimento, a partir do momento que você tem um conhecimento, e Mercúrio fala sobre isso, você assumiu um compromisso com ele. Certo? Aí você já se torna responsável. Então, as boas palavras são fundamentais. Então, as palavras geram a energia e os pensamentos. O pensamento é assim, você quer saber como fazer uma previsão aqui? Nossa, vou baixar, como fazem algumas pessoas que vêm aqui, mostra as cartas, vou ver meu mapa astral, como que vai ser o seu dia de amanhã. Tudo que você está pensando hoje. Porque o pensamento forma, certo, a vida. Se você
é duro dizer, mas assim, cada um é aquilo que acredita que é, certo? Então, a ideia que ele faz sobre si mesmo, ele se torna aquela ideia. E tudo, certo? Enquanto você achar que uma coisa é ruim, é como aquele o animal que ele tem um instinto de sentir o medo, né, no ser humano, aí ele fica mais violento, né? Então, assim, o pensamento, ele tem, assim, um potencial, um poder inimaginável, certo? Então, assim, ter bons pensamentos não é ficar repetindo as coisas, eu quero, pensando. Assim, isso tem que ser um processo natural, um processo que ele tem que partir, certo, de uma disciplina, de um dia a dia ali, né? Combater realmente os pensamentos negativos, principalmente quando eles são voltados a outras pessoas. Não pense mal de outro, nem de você, nem que tudo vai dar errado, ai que dia ruim, é que não... Substitui, certo? Tem sempre o copo mais cheio, meio cheio, o copo meio vazio. Mercúrio, ele fala, a sua vida é o copo que você escolheu olhar. Então, dentro daquela máxima que se diz, né, sobre... dentro das escrituras, né, Jesus falava muito disso, orai e vigiai. O que é orai e vigiai? Orai é o que sai da sua boca, vigiai é o seu pensamento, certo? Então, orai e vigiai, quando você consegue manter essa concentração de boas palavras e de bons pensamentos, não tem como a sua vida não mudar para melhor, não tem como, certo? Não precisa fazer nenhuma outra magia além dessa. Então, assim, uma coisa que eu acho muito, repito para a minha vida e para as pessoas, eu falo, olha, você quer que Deus fale com você? Você quer entender qual o recado que Deus quer dar para você? Dê para Ele a sua boca, dê para Ele as suas palavras, dê para Ele os seus pensamentos. O que é isso, dar para Deus suas palavras, os seus pensamentos? É ter palavras boas, certo? Ter pensamentos bons, procurar... pensar duas vezes, antes de falar alguma coisa, pensa, para que eu vou falar isso? Certo? Que benefício que eu vou trazer para essa pessoa falando isso? Já pensou um mundo sem fofoca, sem críticas, sem agressões, sem ignorância? Que maravilha, certo? Eu duvido que teria alguém passando fome na rua agora, embaixo de uma ponte, ou uma criança sendo maltratada, duvido, certo? Porque, assim, o objetivo do ser humano com aquilo que lhe diferencia da natureza é que ele faça um bom uso disso, hein? Então, vamos refletir bastante. Agora, Mercúrio, na astrologia, certo? Na astrologia sideral, ele não rege mais a terceira casa. Lembra que na vez passada eu falei sobre Vênus, sobre Touro, que são os regentes da terceira casa, para a gente poder finalmente viver essa era de peixes e para a gente se preparar para a era de aquário, que não vai demorar nada, né? Então, assim, Mercúrio, ele rege o quê? O fundo do céu. Por que o fundo do céu? Qual é o sentido que ele faz agora trabalhando com o fundo do céu? Veja só. O fundo do céu, ele é a família, ele é a estrutura interna de um indivíduo, certo? Ele é a raiz que sustenta você na Terra, não só materialmente, certo? E o fundo do céu também é o seu ponto de qualidades, é como se fosse ali está enterrado o seu baú das melhores coisas que você já fez em todas as suas vidas. Ali você tem um reservatório de tesouros próprios que você pode acessar quando você precisa reiniciar momentos importantes na sua vida. E vamos nos lembrar que a gente está entrando numa fase de reinício agora importante em 2022, certo? Então, o fundo do céu com Mercúrio é a família que é feita a partir da identificação mental, certo? Ou seja, você é mais conectado com as pessoas que você consegue conversar, que você consegue se expressar, se comunicar. Muitas vezes as famílias rompem relações porque elas param de ter isso em comum, certo? Então, quando as pessoas não têm essa capacidade em comum de se comunicar, de se expressar, de se sentir bem, de gostar de conversar, acaba. Certo? Então, às vezes, não é por maldade. Isso não quer dizer que acaba o amor, hein? O amor, a família, é aquele exercício que a gente ama, apesar de tudo, né? Mas as relações se rompem muitas vezes pela dificuldade de comunicação. E que não existe uma culpa. Existe, assim, as pessoas crescem, elas se individualizam, né? Então, Mercúrio, ele fala, você é construído por uma base, certo? Você muitas vezes é levado a pensar, acreditar, fazer coisas, porque você foi ensinado assim, né? Agora, na medida em que você começa a exercer aquilo que é esperado de você, ou seja,
você pensar por si mesmo, certo? Ter o seu próprio senso crítico, né? Aí você vai ver, será que eu quero ser uma pessoa preconceituosa? Será? E aquela coisa, às vezes, a família, ela tem um certo preconceito com algumas coisas, porque ela também foi levada a pensar dessa maneira. Então, as pessoas, elas acabam reproduzindo, né, comportamentos sem observar o quanto que aquilo, de repente, não se identifica mais com ela. Então, na medida que ela vai se identificando com seus próprios pensamentos, ela vai atraindo outras famílias, né? Amigos, pessoas que têm essa sintonia, né? Então, Mercúrio tem essa forma no fundo do céu, né? Então, vocês vejam, né? Nesse momento Bom, já vou falar desse momento, né? De como Mercúrio está no céu. Quero falar um pouquinho de Gêmeos, então a gente vai entendendo Gêmeos, as almas gêmeas, os pares gêmeos. Gêmeos é a busca pelo seu par, é a busca pelo outro. Então, Gêmeos é aquele que não vai ficar sozinho de jeito nenhum. Ele precisa conversar, ele precisa contar aquilo que aconteceu, ele não quer ver um filme sozinho, ele quer ver com o amigo ou com a amiga que vão lá dar aquela opinião que ele precisa, né, que ele gostaria de entender melhor, né, enfim. Então, esse é o sentido resumido, aqui a gente não consigo ter todo aquele tempo, né, sobre Mercúrio. Então, assim, no momento atual, certo? Mercúrio agora ele está no comecinho da constelação de Libra, né? Mercúrio ele está sempre pertinho do Sol, né? Então, o Sol está passando em Libra nesse momento, Mercúrio está lá perto, né? Então, esse grau 4 de Libra, porque lembra, quando eu vou falar sobre Libra, vai ter uma semana que eu vou falar sobre Vesta, né? Sobre Libra, a relação com o desejo, né? Então, Libra é muito isso, né? Tem essa coisa do desejo, né? Com as coisas. Então, Mercúrio, passando, ele é muito adaptável à constelação que ele está, né? Então, fala muito do desejo, né? Então, assim, Mercúrio, ele está num momento, assim, de experimentar mais amor, mais prazer, né? Então, ele está saindo, esses dias agora, ele está saindo de aspectos, né? Estavam numa conjunção com Marte, por isso que estavam dias fortes, esses que passaram aí, né? Quem andou brigando com marido, esposa, namorado e tudo, vamos lembrar, vamos dar um desconto, porque Mercúrio estava em conjunção com Marte, então dá uma carga, né? Assim, para as palavras, né? E num aspecto com Quirón. Então, assim, essa conjunção, claro que ele não faz a conjunção para as pessoas brigarem, né? É mais assim para as pessoas tomarem cuidado com as palavras mal colocadas umas com as outras, porque geram mágoas, geram conflitos, né? Então, assim, compreender as coisas de uma maneira diferente, ainda é tempo, né? Então, nesse momento, Mercúrio, ele está o quê? Numa oposição com Urano, certo? Urano está lá em Áries, né? Já tem um tempo. Então, essa oposição, ela chama atenção assim, olha, se você cede demais para os desejos na sua vida, cuidado para isso não se tornar uma carga muito pesada para você carregar, né? E assim, para fechar, vou lembrar vocês que na próxima sexta-feira vai ter um eclipse lunar, muito importante. Quem quiser saber mais, procura no meu canal, certo? Do YouTube, que eu vou colocar uma postagem entre hoje e amanhã. Eu vou colocar um link ali explicando bastante sobre o eclipse. Ali o meu canal do YouTube, deve estar no meu nome, Carla Rigg, né? Astral em Movimento. E, enfim, para finalizar o curso de cosmoterapia, eu vou abrir agora, já abri as inscrições, para quem quiser fazer, vai começar em janeiro. Esse curso ele leva pelo menos um ano, certo? Quem quiser se tornar um curador cósmico, entender um pouco mais de astrologia também, as inscrições já abriram, vão até o final de dezembro. E eu vou abrir agendas especiais para previsões para 2022 em dezembro e janeiro, tá? Tem vagas limitadas para quem quiser. Então, é isso que eu queria falar por hoje. No nosso próximo programa eu vou falar sobre a energia de Órion, certo? E Palas Atena aí. É uma energia que a astrologia sideral trouxe para a astrologia, vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Beijos, abraços estelares. Até o próximo sábado.